programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Atualidade. Estamos recebendo hoje o Samuel Costa Santos, ele que é diretor do MST, da direção do MST, Movimento Sem Terra, em Minas Gerais. Tudo bem, Samuel? Tudo bem. A reforma agrária é um tabu no Brasil, Samuel? Tem pelo menos 50 anos que esse assunto está na pauta, né? A reforma agrária é sim um tabu no Brasil. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não realizou a reforma agrária. E ela continua sendo um desafio latente para nós. Em 88, na Constituinte de 88, a nossa Constituição delegou uma função social à terra como um recurso natural e tem que produzir alimentos à sociedade brasileira. E nós temos ainda muita terra improdutiva no Brasil. Justamente, muita terra improdutiva, terra pública, inclusive no estado de Minas Gerais. Foi feita uma pesquisa pelo Ariovaldo, professor da USP, aproximadamente 3 milhões de hectares de terra devoluta no estado de Minas Gerais. Terras devolutas são aquelas terras que estão sob propriedade do estado. E que hoje são usadas em quê? Estão sem utilização ou tem eucalipto plantado por lá? Grande parte dessas terras foram, desde a década de 70, foram cedidas a empresas, muitas empresas internacionais, com produção de eucalipto, principalmente na região do norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, região do Rio Doce. É onde está mais concentrada essas terras devolutas. Agora, eu sei que vocês têm aqui, o MST, aqui em Minas Gerais, tem 42 assentamentos, ou seja, pessoas já estão assentadas na terra, produzindo, 35 acampamentos, suponho que a maioria ainda sem a terra, em condições precárias, e mais de 4 mil famílias envolvidas. Qual que é o grande desafio hoje, tanto do assentamento quanto do acampamento, os problemas que vocês enfrentam? Então, nós temos em Minas Gerais aproximadamente 4 mil famílias que já passaram pelo MST, que hoje nós temos acampado aproximadamente 3 mil famílias, mas que exigiria de ser assentada no Estado. Nos assentamentos, o principal desafio é a infraestrutura. Então, nós temos aproximadamente 80% das famílias assentadas não têm energia elétrica. Então, estão vivendo no escuro ainda? E o programa do governo federal aí? Então, é um dos desafios federativos no Brasil que muitas políticas nacionais não são implementadas pelo governo do Estado. Inclusive a política de aquisição de alimentos, de merenda escolar, que 30% da merenda escolar tem que ser oriunda da agricultura camponesa familiar. Só para que o público entenda, então existe um programa federal de aquisição de alimentos dos pequenos agricultores, mas para que ele funcione de fato no estado, no município, os governos locais é que tem que tomar iniciativa. Governos estaduais e municipais têm que passar por eles. Em Minas Gerais nós temos esse desafio. Então, mesmo com as famílias assentadas sem essa infraestrutura de energia elétrica, acesso à água potável, nós conseguimos ter uma produção muito satisfatória. Cerca de 52% do leite em Minas Gerais é oriundo da agricultura familiar camponesa, 32% do café, 83% da mandioca vem da agricultura familiar camponesa. Então, isso desmistifica e desmente o projeto hegemônico do agronegócio no país e principalmente aos críticos que dizem que a reforma agrária, que os pequenos agricultores não produzem. Até porque o agronegócio, como você disse, as grandes empresas rurais estão mais preocupadas em produzir para exportação, e não para alimentar a população, não é isso? Justamente, são exportações de commodities. É importante frisar também do financiamento. O agronegócio tem um financiamento agora foi aprovado recentemente, 156 bi, enquanto a agricultura familiar tem 26 bi. Então não há uma injustiça ainda na distribuição de financiamentos para a agricultura no Brasil. Uma diferença gigante. Agora, eu escutei recentemente, Samuel, um radialista em Belo Horizonte fazendo um comentário
né, a favor do uso de agrotóxicos nas grandes culturas, né, do agronegócio. E segundo ele, esse radialista de uma emissora de Belo Horizonte, o acampamento de trabalhadores rurais não conseguem produzir em quantidade nem em qualidade porque não usam agrotóxicos. O que você acha disso? É uma contradição, porque os dados que nós temos da agricultura familiar no país é que seria em torno de 70% da produção que chega na mesa do brasileiro vem na agricultura familiar. Então nós temos os nossos acampamentos, assentamentos que estão nas comunidades rurais, né? Todos eles participam das feiras, né? Tem produção nas feiras. As famílias que foram assentadas ainda sem condição de produzir efetivamente, mas produzem e têm uma relevância. Posso citar um acampamento de Pirapora, por exemplo. Nós conseguimos baixar o preço do feijão lá. Em uma safra foi mais de 600 sacos de feijão. O feijão estava num preço de R$400 o saco, nós estamos vendendo a 280. Uhum. Então vocês contribuíram, além de produzir e sustentar as famílias, para a economia local também. Isso, sem dúvida. E um fator importante de frisar, destacar, é que a nossa produção vem de uma matriz agroecológica. Então nós somos contra o uso de agrotóxico, né? No Brasil se tem mais de 20 tipos de agrotóxicos. Sementes transgênicas, não? Não, somos contra os transgênicos, né? Temos nossos bancos de semente, buscando constituir eles e reafirmar a identidade e a soberania do país passa por sua semente, por sua cultura, pelo seu povo. Obrigado, Samuel. Boa sorte e até o próximo programa. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigado.